llegó a Sudamérica para integrarse al Corinthians, donde viene destacando. ¿Por qué queremos mencionar de forma aparte a André Carrillo? Porque debe ser uno de los futbolistas más injustamente criticados y menos reconocidos de los que ha tenido la selección en los últimos 10 años. A evolução de André Carrillo no Corinthians é impressionante. Um jogador que chegou na metade do ano passado e hoje é o maestro do meio de campo do Corinthians, cara, é espetacular. Fica aqui no Corintiano Informa, vou colocar para vocês um comentarista peruano falando sobre essa evolução do André Carrillo e como o Corinthians ressuscitou o futebol de um jogador que já estava descartado na seleção peruana. La derrota con Perú en Maturín al título del torneo estadual de Sao Paulo con el Corinthians. ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Eddie Fleischmann y estamos en El Comercio. Efectivamente, André Carrillo el día de ayer por la noche con la victoria de Corinthians 1-0 ante Palmeiras, partido en el cual participó activamente André Carrillo en la primera línea de volantes, se coronó por primera vez con un título en el elenco brasileño. Pero al margen de los resultados de esta semana, con partidos con 48 horas de diferencia, merece un acápite aparte hablar de André Carrillo. Sin duda alguna, uno de los futbolistas de exportación más importantes de los últimos años en el fútbol peruano. Então você vê como que ele coloca a importância do Carrillo, né? Um dos melhores jogadores que foram exportados do futebol peruano. Cara, isso é muita coisa. Até porque a gente vê muitos jogadores peruanos indo pra jogar no campeonatos aí diversos. O mais famoso aí que eu acho, pelo menos aqui no Corinthians, é o Paulo Guerreiro. Mas Carrillo fue al fútbol de Portugal, donde destacó, donde tuvo protagonismo importante, inclusive en uno de los grandes de ese país como el Sporting de Lisboa, lo que le permitió llegar a la Liga Premier de Inglaterra. Estuvo en el Watford, un equipo de esos que se debaten entre la segunda y la primera división, que por lo general pelean por no descender o están en la lucha por lograr integrarse a la Liga Premier. André Carrillo no fue un titular indiscutible en el elenco inglés y eso probablemente generó que él tome la decisión de ir con su fútbol a Arabia Saudí. Con el Al Hilal, André Carrillo demostró toda su capacidad. Fue el mejor jugador de Perú en el Mundial de Rusia 2018. Fue fundamental en los procesos clasificatorios, tanto para Rusia 2018 como para Qatar 2022. Luego, en Al Hilal, obtuvo inclusive un título continental en el continente asiático y alcanzó a jugar el Mundial de Clubes, siempre con Carrillo como protagonista. En el cuadro de Al Hilal. Luego, Al Hilal se reforzó con figuras más importantes, de mayor relevancia, de mejor presente, y André Carrillo pasó al Al Qadisiyah de la segunda división saudí, equipo con el que logró el ascenso a la primera división, y después llegó a Sudamérica para integrarse al Corinthians, donde viene destacando. ¿Por qué queremos mencionar de forma aparte a André Carrillo? Porque debe ser uno de los futbolistas más injustamente criticados y menos reconocidos de los que ha tenido la selección en los últimos 10 años. André Carrillo, como extremo por derecha, siempre desequilibrante, encarador, hábil, con una interesante cuota de gol, con asistencias importantes, ahora en una nueva función como interior, jugando en la selección peruana ante Bolivia, por ejemplo, o como volante de primera línea, inclusive en los minutos finales ante Venezuela. Essa é a grande vantagem do André Carrillo atualmente. Ele joga em todas as funções do meio campo, todas, tá? Os jogos quando o time tá perdendo, ele joga até de primeiro volante, joga bem, viu? Joga bem como primeiro, joga bem como segundo volante, como terceiro homem de meio campo, ele joga bem como o armador ali, o central, e também várias vezes durante o jogo ele tá caindo pela ponta direita, pela ponta esquerda, então é um jogador diferenciado, com uma técnica diferenciada, por isso que lá no Perú eles falam que é um maestro, né? Que é o maestro do Corinthians. Estamos en algún momento que era un crimen que ni Juan Reynoso ni Jorge Fossati consideraran a André Carrillo para la selección peruana y como figura fundamental. Y claro, muchos dicen, no, pero Carrillo estaba en mal momento físico, en mal momento futbolístico, en Al Qadisiyah había decaído en su nivel. Es cierto. Sin embargo, los seleccionadores tienen también un rol en potenciar a sus individualidades, como lo hizo en su momento
momento Ricardo Gareca con algunos jugadores del equipo peruano. Para Juan Reynoso, André Carrillo nunca fue una opción. De hecho, Juan Reynoso nunca tuvo un 11 titular que se repitiera y por lo tanto nunca depositó confianza real en jugadores que pudieran ser claves. Con Fossati algo similar. Carrillo en algunos casos fue convocado, pero no arrancaba los partidos, jugaba algunos minutos y claro, uno lo veía desganado, apático, con poca vibración. Luego, por supuesto, fue poco feliz su salida nocturna luego de la Copa América, más allá de que estaba de vacaciones y tenía todo el derecho de hacerlo. Pero André Carrillo es un jugador de categoría internacional, que no le sobra apenas. Y entonces, tanto Juan Reynoso como Jorge Fossati debieron insistir en la importancia de Carrillo, en darle un rol protagónico en la selección, en hacerle entender que él era fundamental en el equipo. No, prefirieron la pasividad, prefirieron la mediocridad, prefirieron la resignación a no intentar siquiera recuperar a un jugador muy importante. André Carrillo recibió toda la confianza de Ramón Díaz en Corinthians y levantó su nivel. Toda la confianza de Óscar Ibáñez para esta pareja de partidos ante Bolivia y Venezuela y fue el mejor de Perú. André Carrillo siempre fue un jugador de alta competencia con la selección peruana y realmente ha sido penoso que los técnicos que tuvo Perú en este proceso, errores garrafales de Oblitas y de Lozano a la hora de elegirlos, no hayan tenido el tino, no hayan tenido la dedicación, no hayan tenido la vocación y la entrega por potenciar a André Carrillo en un momento de declive en su carrera, así como lo hizo Ramón Díaz u Óscar Ibáñez. No queda demasiado de la carrera de André Carrillo, tiene 33 años, tiene para algunos años más sin ninguna duda, pero que haya jugado en Maturín el martes y que haya jugado en Sao Paulo la final estadual el jueves nos habla de un buen momento físico y futbolístico del atacante peruano. Creemos que André Carrillo todavía puede ser útil en lo que resta de la clasificatoria en estos 4 partidos finales, no para algún objetivo central de llegar a la Copa del Mundo, pero sí como para apuntalar y respaldar la aparición de nuevos jugadores que van a tener que representarnos en los próximos años. Então vamos lá, gente. Vocês viram aí que o Ed do El Comerciário falou sobre André Carrillo. E até falou que esse merece uma página, né? Diferente dos outros atletas, merece ser comentado separadamente. Porque o André Carrillo ressuscitou o seu futebol, né? Ele jogou no Al Hilal, jogou muito bem lá na Arábia Saudita. Depois ele foi para um time lá que estava na segunda divisão, subiu para a primeira. E aí, quando ele era convocado para a seleção peruana, o que eles falam é que não tinha muita vontade, não aparentava ter aquela alegria de jogar pela seleção peruana. Só que tudo isso mudou a partir do momento que ele veio para o Corinthians. Eu já vi outros comentaristas peruanos falando sobre o Carrillo, outros falando assim, que o Corinthians é o combustível, é a gasolina do motor do Carrillo. O Corinthians conseguiu ressuscitar o futebol que o Carrillo sempre teve. Ora pela ponta direita, ora pela ponta esquerda, ou até como meia armador. Agora no Corinthians ele joga em mais funções ainda e joga muita bola. O que o Carrillo tem feito esse ano no Corinthians, cara, é coisa da gente tirar o chapéu. E é o melhor jogador do Corinthians em 2025. Por enquanto, o melhor. Ele e Martini são os melhores jogadores do Coringão em 2025. E as partidas que o Carrillo foi convocado, depois de tanto tempo sem ser convocado, ele foi convocado agora. Ele fez 2 jogos que ele dominou o meio campo. Ele fez as armações de jogada. Ele jogou em várias funções. Quando o Peru estava perdendo o jogo lá para Venezuela, ele jogou até de primeiro volante, armando as jogadas lá de trás. Essa é a vantagem de você ter um jogador como o André Carrillo no Corinthians. Cara, ele é um belíssimo atleta. Você não vê reclamando de nada, não vê falando sobre nada. O cara tá lá quietinho, vai fazer seu treinamento, vai fazer seus jogos. Não se expõe demais. E sempre tá em campo, mano. Sempre tá em campo. Ou tá no campo, ou quando joga com um time mesclado, ele tá pelo menos no banco de reserva. É um atleta de chamar a atenção, porque aos 33 anos, um atleta ressurgir da forma que o Carrillo ressurgiu para o futebol, é especial. Tem muita gente que fala assim, mano, o Corinthians tem que tomar cuidado, senão os caras vão comprar o Carrillo. Eu não duvido, mano. Você vai falar, 33 anos, tudo bem, mano, mas tem times ainda que contratam atletas com mais de 30 anos, né, na Europa.
Eu acho difícil ele sair do Corinthians, tá? Depois de tudo que ele viveu, o cara já jogou pelo Sporting de Portugal, já jogou pelo Benfica, jogou também por um time da Premier League, jogou também no Al Hilal, jogou em outros times da Arábia Saudita e agora vem jogar no Coringão. Tanto que o André Carride vive falando que o Corinthians é o maior clube que ele já passou. E vai ser o maior clube da carreira dele, não tem a menor dúvida, tá? E futebol, esse cara tem de sobra. Eu falo pra vocês, quando a gente tiver condições, a gente precisa de contratar mais um meia armador. Porque dependendo do jogo, dá pra você encaixar o André Carride como segundo volante. E é muito bom naquela função também, tá? Ele consegue afundar entre os zagueiros, pegar a bola e distribuir com qualidade. Se você reparar aí no meio campo do Corinthians, ele é o cara que dá velocidade pro Corinthians, ou então ele dá aquela calma que o Corinthians precisa para tocar a bola, né? Pensar melhor, gira a bola para um lado, gira a bola para o outro. Ele faz uma função que um meia, por exemplo, deveria fazer, mas ele faz de uma forma melhorada, recuando na zaga, caindo pela ponta esquerda. Ele é o cara do Corinthians em 2025. Peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos aí que gostam do futebol do André Carride, o maestro do meio-campo corintiano. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!